Hoje eu vou trazer para você aqui como que você encontra quem é sua persona. Nossa, tá bem bacana esse cabelo. Você vai aprender a definir sua persona, sem enrolação, direto ao ponto. A gente vai encontrar essa fatia de mercado aí, que é a sua persona, seu avatar, não seu público-alvo. Vou falar também a diferença de público-alvo e persona. Público-alvo cai um pouco em desuso, por faltar vários dados para você conseguir encontrar quem é realmente seu possível comprador. Você tenta vender, não consegue encontrar a pessoa, não consegue encontrar alguém que compre o seu produto, e de repente você acha que é problema do produto ou problema da estratégia, mas na verdade pode ser às vezes a persona, né? Você pode estar fazendo a oferta para a pessoa errada, né? Então, se você ainda não começou, né, você está ganhando um presente hoje na live para começar do jeito certo. De ao invés de estar anunciando e fazendo propaganda, conteúdo para o público errado, você encontrar agora o público certo. Então, na verdade, poucas pessoas fazem um estudo de persona para iniciar no mercado, né, e começar a ofertar os seus produtos e serviços de forma certa. Eu preparei alguns temas, eles são bem teóricos e no final você vai conseguir fazer de maneira muito prática. E se você quiser, me manda um direct, alguma coisa que eu envio o canvas da persona para você. Então, hoje a gente vai abordar o seguinte, a gente vai abordar o que é a persona de fato, né? A diferença de persona e público-alvo, que é o que eu estava comentando no começo. E as perguntas necessárias que você deve fazer para definir a sua persona, como criar a sua persona na prática, a gente vai utilizar o Canvas, e por que você precisa saber quem não é a sua persona, ok? Então vamos lá. Eu separei, como eu disse, tem uma parte bem teórica para você entender, mas vale muito a pena esse estudo, vale muito a pena prestar atenção nisso, antes de começar a oferecer os seus produtos e serviços e acabar enviando tudo isso aí para a pessoa errada, todo o seu esforço, ok? Então, é um estudo que vale a pena. Então, a diferença entre público-alvo e persona, e como esses dois conceitos aí podem ser usados na sua estratégia, para te ajudar no relacionamento com a sua audiência de forma certeira, tá? Vamos lá, o que é público-alvo? Público-alvo, a gente sempre ouviu bastante falar de público-alvo, e o público-alvo é a definição social, né, demográfica e econômica de quem vai consumir o seu produto. Então, por exemplo, ele era, na verdade, era o primeiro passo para você iniciar uma campanha de marketing, era você traçar o seu público-alvo. Então, geralmente, o público-alvo, ele trazia informações de idade, estado civil, gênero, hábitos de compras, profissão, que parte do país ali, que região do país ele estava. Então, eram esses dados. E apesar de ser realmente um bom início para você começar a investigação de quem é o seu público, né, para o qual o seu produto se destina, por exemplo, o público-alvo tem caído em desuso como o único direcionador para as suas ações de marketing, né? Por quê? Porque, na verdade, com os novos hábitos de consumo, a gente tem uma riqueza muito maior de informações, de segmentação, que o marketing digital hoje te oferece. Então, é preciso a gente ter uma percepção muito mais precisa de quem é o consumidor, né? E das suas aspirações, para que nossas campanhas e nossa comunicação seja realmente muito eficientes, né? Ou muito mais eficientes. Então, eu listei aqui os principais benefícios do público-alvo, né? E quando você vai usar eles, é o seguinte, na fase, quando você precisa criar o seu produto, por exemplo, né, o seu serviço, você tem que estudar o mercado e o público-alvo pode ser ali uma boa ferramenta para te direcionar, né? Vai exigir muito menos pesquisa do que opções mais complexas que a gente encontra hoje no panorama de cliente ideal. Então, o conceito, ele também pode ser muito útil na hora de fazer a precificação, por exemplo, né, de você colocar um preço no seu serviço, no seu produto. Então, vamos lá. Exemplo de público-alvo que a gente sempre fazia, né, para ajudar você a identificar melhor, assim, público-alvo. A gente colocava um público-alvo como, por exemplo, mulheres de 25 a 35 anos, com formação superior, uma renda mensal entre 5 e 7 mil reais, solteira, moradora da região sudeste do país, que faz compra de produto de cabelo. Esse era o público-alvo, né? Era um dos público-alvos. Por exemplo, pode citar também homens de
45 a 60 anos, que tem ensino médio completo, uma renda de 2 a 5 salários mínimos e mora em São Paulo. Casado, consome jornal impresso, por exemplo. Ou ainda, você que faz B2B, poderia ter o público-alvo de empresas de tecnologia no sudeste do Brasil, de pequeno ou de médio porte, que já terceirizam alguns serviços e, por exemplo, o RH ainda é pequeno para o tamanho da empresa. Esses eram os modelos de público-alvo que a gente costumava trabalhar, né? E aí você pergunta, mas como que eu descubro o público-alvo do meu produto para começar a trabalhar? Então, para facilitar o processo, né, de você descobrir qual que é o seu público-alvo para o seu produto, você pode responder algumas perguntas. Por exemplo, se o seu produto se destina para pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né? Se você vai vender para pessoas ou para empresas. Em que região ou cidade, ou ainda que estado, né, moram os consumidores do seu produto ou serviço, né, que sejam clientes ou empresas, né, físicas, CPFs ou CNPJs. Se é um produto destinado, por exemplo, a um só gênero, né, ou é unissex. No caso, se for unissex, é comprado mais por homens ou mulheres? Você precisa saber disso. Qual que é a idade média dos seus consumidores? Né? A renda dele, a formação, estado civil, qual idade ou então qual a geração que se destina ao seu produto? E com qual frequência o seu cliente consome ou pretende consumir o seu produto? Então, essas são as perguntas que, caso você já tenha cliente, isso vai ser muito mais fácil se você fizer uma pesquisa entre eles. E, gente, pesquisa é o poder. Pesquisa é muito poderosa. Os seus clientes te levam gratuitamente diversos e diversos assuntos que você, de repente, está passando despercebido, está no seu ponto cego sobre seu produto ou serviço, e eles te entregam ali de bandeja, os seus clientes te entregam o que está faltando, ou o que falta melhorar, ou o que está muito bom, e pesquisa é o poder, pesquisa é muito bom. Então, se você já tiver uma lista de clientes, você fazer pesquisa com eles vai ser muito bom e vai te ajudar a encontrar o seu público-alvo aí mais certeiro. Mas aí, se você for um produto novo, você está colocando seu produto agora no mercado, seu serviço, você vai começar agora. Então, você pode recorrer ao nosso famoso marketing, pesquisa de marketing, e aí você pode levantar esses dados. Então, vamos lá. A gente já viu como que era o público-alvo, agora você vai ver como é mais potente você montar a persona, você encontrar a persona do seu produto. Então, assim, a gente falou do público-alvo, que ele tem caído em desuso, né? Por falta de detalhes, como eu estava falando. Então, no sentido das personas, ou buyer personas, ele se mostra, na verdade, com uma boa solução para as novas necessidades do consumidor que está conectado, né? Uma das melhores definições que eu encontrei é a seguinte: persona ou buyer persona é um perfil semi-fictício do cliente ideal de uma empresa, cujo objetivo é que sua empresa compreenda melhor quem é o seu cliente e do que ele precisa, possibilitando estratégias de marketing mais acertadas. Adorei essa frase, não sei de onde que é. Encontrei fazendo pesquisa, né, no começo da semana para entregar esse conteúdo para vocês, mas concordo em número, grau e gênero. Ele realmente é um perfil semi-fictício, já vou te mostrar, com o objetivo da sua empresa compreender melhor quem é o seu cliente, né, ou seu possível cliente, e você traçar estratégias de marketing muito mais acertadas. Então vamos lá. A persona, ela traz muito mais detalhes, né, criando assim muito mais conexão e empatia com sua marca, sua cara, seu produto, seu serviço, ou com a equipe de marketing que a sua empresa tem diretamente com o cliente. Leva uma criação com segmentação mais focada. A gente falou de segmentação na aula de nicho. Então já sabe o poder da segmentação. E além de tudo que a gente já falou do público-alvo, por exemplo, na persona você encontra alguns itens, né? Eu listei alguns itens que vai fazer toda a diferença quando você for montar quem é o seu possível cliente, que é nome fictício. Assim você facilita a conexão, né? Vai chamar João, Maria, Cláudio, Camila. Uma breve história sobre o dia a dia dessa persona, né? A profissão dessa persona, hábitos que ela tem de compra, o estilo de vida, tá vendo? Vai ficando muito mais completo. E calma que eu já vou te ensinar a montar tudo isso daí.
As redes sociais favoritas, os hobbies que ela tem, né? Os valores que ela tem. Ponto-chave, dores relacionadas ao seu produto. Quando você entende qual a dor que você precisa resolver, você vende mais. Dor e sonho conectam demais. Então, por exemplo, para de falar que, sei lá, teu telefone tem 50 botões, dá para você fazer ligação, dá para você usar redes sociais. Você já viu como que a Apple vende? A Apple vende alta resolução em fotos incríveis que você nunca vai esquecer. Mas é isso, é o intangível, é a dor que você precisa solucionar, é o sonho, é o desejo do cliente. Tá? Ele não quer 2 botões a mais, 5 botões a menos. Quando você entende quais são as dores que seu cliente precisa resolver, você consegue resolver elas no seu marketing e você cria uma conexão extraordinária. Isso vai gerar muito mais venda. Então você coloca o nome fictício, tem uma breve história dela, tem profissão, tem hábitos de compra, estilo de vida, redes sociais favoritas. Falei rápido porque eu já tinha falado. Os hobbies, valores, dores relacionadas ao seu produto, dúvidas que ela tenha e ambições. Esses últimos pontos são essenciais para você traçar a sua persona perfeita ou mais próximo da perfeição e você se comunicar muito, 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 muito mais assertivo com ela. Então, quais os benefícios de você usar então uma persona ao invés do público-alvo? Além da gente ter um direcionamento muito mais preciso, né, para o marketing da sua empresa ou a equipe de marketing da sua empresa, a persona ela vai te fornecer alguns insights, que é o que eu estava falando quando você sabe, por exemplo, a dor. Né? São informações poderosíssimas que vai melhorar muito os resultados, como uma linguagem melhor. Né? Por exemplo, você falar muito formal com um público que não é formal. Às vezes você acredita que precisa falar formal, mas a gente tem sempre que lembrar que não importa o nicho, é sempre uma pessoa que está por trás daquilo. Né? Então, de repente, a gente falar muito formal desconecta a persona, desconecta o teu cliente. Então, a gente vai usar uma melhor linguagem, sabendo que é a persona. A gente vai saber, por exemplo, em quais redes sociais investir. Meu, isso é muito bom. Porque nos dias de hoje, a gente pega uma verba e fala, meu, preciso colocar no Google, no Face, no Insta, enfim. E se a gente consegue estudar onde que a nossa persona, ela investe mais o tempo dela, a gente consegue focar, né, os esforços e a verba para determinada rede social e conseguir atingir ela de uma forma mais certeira. Vou dar um exemplo, tá? Às vezes você ouve falar assim de verba e você fala, meu, nem tenho verba para investir. Mas você vai começar a vender alguma coisa, divulgar um produto ou um serviço, você vai colocar pelo menos lá R$ 10. E aí o que você prefere? Que os seus R$ 10 seja dividido em 5 redes sociais e você não sabe onde está o seu cliente, ou você saber qual delas ele mais utiliza e colocar os R$ 10 naquela que ele mais utiliza. Entendeu? Essa é a diferença. Então vamos lá. Você vai saber, por exemplo, quais assuntos abordar, né? Às vezes eu peço lá nas postagens, ou até no Stories, para você colocar um tema, o que você quer saber, né? O que você quer saber mais, qual assunto você mais deseja saber, o que você quer saber, o que você quer ouvir na live, para eu saber qual o melhor conteúdo que eu posso entregar para você, né? Qual assunto que eu posso abordar. E você também vai saber com a persona os formatos de conteúdo, né? Você vai ter ideia de formatos de conteúdo. Palavra-chave para você anunciar, por exemplo. E quais meios de comunicação investir, oportunidade de upsell e cross-sell. Para quem não está familiarizado, upsell é quando você faz uma venda e logo em seguida faz outra venda para a mesma pessoa. Então é o que a gente fala, que você monetiza, né? Você faz dinheiro com o mesmo cliente. Isso é muito importante, porque cada cliente tem um custo de aquisição. Tá? Você faz anúncio lá, se você gastou R$ 100 e conseguiu 10 pessoas, o seu lead custa R$ 10. E aí, se 2 pessoas compraram e você tinha gasto R$ 100, quer dizer que o seu custo por cliente, custo de aquisição por cliente é R$ 50. E quando você consegue monetizar mais de uma vez para esse cliente, você ganha mais dinheiro. E aí você pode calcular quanto você pode investir por cliente. Tá? Então, são estratégias poderosíssimas você saber quanto você pode investir por cliente, por exemplo.
Você pode compreender melhor qual é um bom momento ou o melhor momento para você ofertar um produto, né? E qual a periodicidade que você pode fazer de conteúdo, e-mail, postagem, tudo mais. Então, ao contrário do público-alvo, a persona ela pode ser utilizada em todas as etapas de venda, todas as etapas de marketing, né? Até para você fazer um protótipo de um produto ou serviço. Eu falei exemplos de público-alvo, né? Que é uma pessoa de X anos a X anos, ganha mais ou menos tanto, mora em tal lugar. E agora, com os dados da persona, a gente tem algo muito mais completo, né? Usando os mesmos exemplos que a gente aplicou lá no público-alvo. Então, eu vou te mostrar aqui como ficaria num formato mais completo de persona agora. Então, a minha persona lá no público-alvo, feminina, era uma mulher de 25 a 35 anos, com formação superior, renda mensal de 5 mil, solteira, mora no Sudeste e compra produto para cabelo. Com os dados de público-alvo, eu conseguia formar esse público-alvo, né? Agora, a gente tem os dados de persona. Então, esse público-alvo que era feminino virou o seguinte. Cláudia tem 30 anos, já é formada e trabalha como supervisora de qualidade numa pequena indústria. Ela ganha entre 3 e 5 mil, é solteira, bem resolvida profissionalmente. Ela gosta de comprar cosméticos pela internet, gosta de comprar online, já tem um gasto mensal aí separado para isso, está sempre atenta às novidades. Ela acompanha algumas blogueiras, né? Sua principal dificuldade são os fretes altos que são cobrados, né? Que acompanham os produtos aí que são renomados no mercado. Então, ela costuma seguir algumas digitais influencers da moda e beleza no Instagram e blogs. Ela mora lá em Recife, sai toda semana com as amigas para bares e boates. E gosta de estar bem vestida e se sentir bem, dentro e fora do trabalho. Muito diferente, né? Muito diferente. Você já sabe o que ela faz, o que ela ouve, quem ela ouve, o que ela vê, né? Qual a preocupação dela? Lembra, a gente falou aqui dos fretes altos? Essa é uma dor dela, né? Isso é o que incomoda ela, o que vai fazer, de repente, ela não comprar o produto, porque o frete é alto. Então, fica muito mais completo quando você faz a persona, ao invés do público-alvo. Exemplo masculino de público-alvo, eu tinha falado que eram homens de 45 a 60 anos, ensino médio completo, renda mensal entre 2 a 5 salários mínimos, e ele mora no Sudeste, é casado e consome notícias de jornais diariamente, né? Jornais impressos, por exemplo. Com os dados da persona, a gente já tem algo muito mais completo, né? A persona virou o seguinte: João tem 60 anos, ele trabalha como segurança num banco no centro de Belo Horizonte. Ele tem ensino médio completo e ganha R$ 1.500 por mês. Ele gosta de comprar jornais no caminho que vai para o trabalho diariamente, para ler sobre a cidade que ele mora e notícias do seu time. Ele gosta de gastar um pouco com esse hábito, né? Ele anda gastando aí de 50 centavos a R$ 1 por dia. Ele é casado e tem 2 filhos que já estão no ensino médio, perto de sair de casa já. E aos finais de semana, João gosta de ir nos bares com os amigos ou no estádio para acompanhar os jogos do seu time. Muito diferente, né? Muito diferente. E aí o exemplo de B2B, de tecnologia no Sudeste, médio porte, terceiriza alguns setores, mas o RH ainda é muito pequeno para a empresa. Era isso lá no público-alvo. Na persona, a gente tem Márcia tem 37 anos, ganha entre 10 mil e 20 mil reais, trabalha como gerente de RH de uma empresa de tecnologia de médio porte em São Paulo. No seu dia a dia, ela enfrenta muita dificuldade, onde ela tem apenas um colaborador para ela e ela tem que gerenciar o time inteiro da empresa. Ela é casada, ela tem um filho pequeno que acabou de entrar para a escola e usa as redes sociais favoritas aos finais de semana e quando está fora do trabalho, sendo mais utilizado o Facebook e o Instagram para a vida social e às vezes o LinkedIn para recrutar, né, pessoas, para procurar e acompanhar profissionais e notícias do seu setor. Ela gosta muito de viajar com a família e ir a concertos ao fim de semana. Então, assim, eu não vou ser redundante e falar que está muito diferente, porque tem muito mais informações. Você consegue, por exemplo, fazer uma conexão muito mais direta. Por exemplo, você sabe que ela gosta de viajar,
nesse último caso aqui da última persona, que tem filho, que ela usa também o LinkedIn para quando vai procurar coisas relacionadas ao trabalho dela, e o Facebook e o Instagram para hobbies, para diversão. Além disso, ela gosta de ir a concertos. Então você consegue utilizar uma linguagem muito mais direcionada, muito mais forte, muito, muito mais forte. Tá? Então vamos lá. Esse último exemplo, na verdade, quando a gente for pensar no público-alvo, o público-alvo focava mais nas empresas que contratavam o serviço. Agora, quando a gente fala de persona, por mais que seja um B2B, né, business to business, você vendendo para a empresa, a gente foca, na verdade, na pessoa. Porque é o que eu te falei, não importa quem está por trás do seu público-alvo, é uma pessoa, né? É a pessoa que vai comprar de você. É a pessoa que vai decidir. Não é uma empresa, né? Não é um CNPJ que decide. É uma pessoa. Então, como a gente pode descobrir a persona para o negócio, né? A primeira coisa que você precisa saber é que personas, elas não podem ser baseadas em achismos, tá? Apesar de ser uma apresentação aí, uma representação que a gente chama de semi-fictícia, você precisa entender muito bem a sua persona para que ela seja fundamentada em dados de verdade, tá? De compradores do seu mercado. Então, você pode fazer entrevista, ver os números que tem o seu setor, conversar com clientes. Então, vamos lá. Eu fiz um Canva para facilitar para você preencher, né, as partes da sua persona, né? A gente não vou ensinar a fazer o público-alvo, porque é o que eu te falei, a persona é muito mais poderosa. Então, eu tenho um Canvas que vai te ensinar a encontrar todas as características do seu público-alvo. Então, vamos lá. Quais as perguntas que você tem que fazer para traçar, né, o seu público-alvo, para saber quem é o seu público-alvo? Então, você precisa colocar o nome dessa pessoa, tá? É um nome fictício. Pode colocar lá Rogério. Uma idade, tá? Então, assim, o nome, na verdade, vai depender se o seu maior público comprador é mulher ou homem. Então, assim, independente, é o que a gente estava falando lá no começo, independente se o seu produto for vendido para homens e mulheres, quem compra mais? Quem consome mais esse produto? Né? Sempre alguém vai consumir mais. E se tiver meio a meio, tudo bem, faz duas personas. Né? Então, por exemplo, se quem consome mais é a mulher, coloca o nome de mulher. Né? Então, você vai colocar lá, Renata, qual a idade dela? Ah, tá entre 20 e 25? Renata de 23 anos, entendeu? E aí você vai colocar o que ela sente, o que ela pensa e sente, o que ela ouve, o que ela vê, o que ela faz, quais são as dores dela e quais são as necessidades. Então, com tudo isso, você vai traçar a sua persona de uma forma muito, muito poderosa, tá? Então, eu separei aqui uns post-its para a gente identificar aqui a persona. Então, por exemplo, aqui na persona eu coloquei que é um homem, né? É o Ricardo, e ele tem 25 anos. Então, por exemplo, o que o Ricardo ele pensa e sente? O que essa minha persona pensa e sente? Então, assim, ele pensa, eu preciso estudar para aprender sobre negócios, tá? Isso é o que ele pensa. Deixa eu ver se eu consigo colocar as coisinhas em ordem aqui. Pronto. O que ele pensa e sente também? Gostaria que alguém me ajudasse a montar minha empresa. Então, você consegue traçar o que a sua persona pensa, sente, fazendo uma simples pesquisa de mercado, principalmente se você já tiver cliente. Ele pensa também, eu tenho medo de falhar na minha primeira empreitada, né? Então, isso é o que ele pensa, né, e o que ele sente. E vamos lá, o que ele vê? Ele vê amigos abrindo empresas e alguns já estão até muito bem sucedidos. E ele não. Ainda não abriu. O que ele vê? Vários negócios na internet aparecendo e muita gente falando sobre negócios na internet. Ele vê também a internet cada vez mais presente, mais forte no dia a dia dele. Então, isso é o que ele vê, né? O que ele percebe, entendeu? O que ele vê, e o que ele percebe. É o que ele vê.
O que ele faz? Né? O que essa minha persona faz? Ele quer montar a empresa dele, né? O que ele faz? Não, desculpa, o que ele faz? O que ele fala para ele, o que ele faz? Essa parte do Canvas. Ele diz, eu quero montar minha empresa, eu estou estudando essa alternativa de abrir minha empresa. Eu não quero ganhar dinheiro para os outros, eu quero fazer o meu dinheiro. É o que ele fala. O que ele faz? Ele sempre procura pessoas para falar de negócios. E ele fica dividido entre hobby e trabalho. E aí ele tenta criar ali uns horários para tentar se regrar. Então isso é o que ele fala e faz. O que a nossa persona ela ouve, né? Ela ouve os parentes falando que empreender é muito arriscado. Ela ouve também sempre histórias de pessoas que se deram bem. Os amigos falam para ela que tem que juntar dinheiro e para conseguir abrir uma empresa. E os pais deles falam para ele, os pais dele falam para ele procurar emprego logo. E ele leu o livro Pai Rico, Pai Pobre. Então, a gente chega na parte das dores dele, né? As dores é que ele não tem muito capital para investir, né? Tá no começo da carreira profissional. E ele pensa, eu não sei nem por onde começar, nem o que fazer, o que tem que fazer primeiro, né? Ele quer começar certo já. Quais as necessidades que ele tem? Ele fala, meu, eu preciso começar logo, hoje, amanhã, eu tenho que fazer. Quero trabalhar para mim, lembra? Não quero fazer dinheiro para os outros. Ele tem necessidade de conhecimento e network, ele sabe que isso é importante. E ele diz, eu vou arrumar um sócio e conseguir fazer um plano de negócios para sair do 0 a 0. Então, você está entendendo como é muito, muito mais poderoso, muito mais completo uma persona? Você precisa saber tudo isso daí, todos esses dados da sua persona, de quem você vai se comunicar, para você conseguir abordar essa pessoa, né, de forma certa, para você encontrar os seus compradores de forma certa. E aí você precisa saber também quem não é a sua persona. Isso é muito importante. Isso é extremamente importante e as pessoas não ligam para isso. Por que é extremamente importante você conhecer quem não é a sua persona? Simplesmente quando você sabe quem não é a tua persona, quem você não precisa vender nada, de repente quem você não quer que compre seus produtos ou serviços, você foca em quem é a sua persona. Às vezes, você sabe quem não é a sua persona e alguém que não é a sua persona entra lá nos seus canais, nas suas redes sociais e pede para você um conteúdo X. Né? Por exemplo, entram lá no meu perfil que é sobre negócios, marketing digital, produtividade, e o pessoal fala, meu, eu precisava de um tutorial de como monta uma bicicleta. Entendeu? Então, assim, se você não sabe que aquele não é a sua persona, você fala, nossa, minha audiência está pedindo um tutorial de como montar uma bicicleta, eu vou ter que gastar um tempo para fazer isso. E aí você faz, porque a sua audiência está pedindo. Né? Então, assim, quando você sabe quem é a sua persona, você fala muito mais assertivo com ela. Lógico, eu dei um exemplo assim, tipo 880, né? Uma coisa que não tem nada a ver. Mas, no fundo, é isso. Às vezes, você perde o direcionamento do seu conteúdo ou do seu próprio marketing, porque você está tentando ouvir a sua audiência. E você não sabe quem é o seu público-alvo. E aí você ouve a parte da audiência que não é o seu público-alvo. Você gasta TED, que é o que eu falo, né? Que é tempo, esforço e dinheiro, para tentar agradar uma pessoa que já viu o seu trabalho, te segue, mas não é a sua persona, não é o seu público-alvo comprador, né? Então, quando você conhece a sua persona, como a gente disse anteriormente, você vai direcionar o seu investimento, você vai conseguir falar uma linguagem muito melhor, né? Você vai saber quais assuntos vai abordar, quais as palavras-chave você vai usar para anunciar, ou até mesmo para conversar com sua persona, né? E você vai ter vai enxergar o melhor momento para você fazer suas ofertas, né, de serviço ou produto. Sem contar a periodicidade e até de comunicação, né, de quanto tempo essa pessoa gosta de te ouvir, é semanal, é mensal, é quinzenal, é todo dia, ela quer uma notícia nova todo dia. Você tem que gravar pelo menos um podcast de manhã para ela, por exemplo, é um perfil investidor, e ele ouve muito as suas dicas, e você tem que gravar um áudio todo dia de manhã, cedinho, porque ele precisa de uma dica nova para o mercado, porque o mercado está rodando todo dia.
Ou não, ou é alguma coisa assim mais sazonal, você pode falar com ele semanalmente, ou quinzenal, ou mensal, né? Então, quando você sabe quem é a sua persona, você consegue se comunicar de forma extremamente mais direcionada, ok? Bem, a live de hoje eu queria falar sobre isso daí. Se você quiser o canvas da persona, me dá um toque aí que eu envio. E aí, na próxima live, eu não sei se é a de amanhã, mas eu acho que é. Eu vou ensinar você a gerar conteúdos de valor, agora que você sabe sua persona. Utiliza aí hoje e amanhã cedo para traçar sua persona, que você vai conseguir fazer uma sequência aí de encontrar a persona e descobrir o melhor conteúdo, né? Como que você gera conteúdo de alto valor para sua persona, ok? Lembra que persona é uma coisa muito importante de você ter, você saber quem é a sua persona, tá? A saúde do seu negócio vai depender disso daí. Sempre vai depender de você saber com quem você se comunica. E você tem que se comunicar da forma certa. Então, persona ao invés de público-alvo, como a gente falou, é muito melhor você ter esse perfil para você. Ok? Então, espero aí que eu tenha cumprido o meu papel. Talvez essa seja uma das lives que eu deixe ele gravado lá no meu YouTube. Provavelmente será. E é isso aí. Meu nome é Lennon Roveri e trouxe para você hoje um estudo de como você encontrar sua persona, que é o seu perfil de cliente ideal. E a gente se vê na próxima live, onde eu vou falar de você gerar conteúdo de valor para sua persona, para o seu público-alvo, para quem te segue. Tá bom? Um grande, grande abraço. Uma ótima noite. Obrigado, obrigado, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.